Opa, meu nome é José Andrade, eu sou juiz de direito e idealizador da Semana da Audiência Sem Medo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao segundo vídeo da série de vídeos onde eu te explico tudo o que você precisa fazer para ganhar muita experiência prática e para nunca mais se sentir inseguro ou com medo de participar de uma audiência judicial. Se você não assistiu à aula 1, eu recomendo que você faça isso agora. Para que você possa compreender corretamente todas as dicas e ensinamentos que eu vou te passar daqui em diante, é muito importante que você tenha assistido à primeira aula, pois nela eu te dou informações imprescindíveis que você não pode perder. Então, se você ainda não viu o vídeo da aula 1, corre lá para fazer isso agora. Mas se você já assistiu à primeira aula e quer continuar estudando comigo e conhecendo tudo aquilo que pode acontecer em uma sala de audiência, se você quer eliminar de uma vez por todas o medo de participar desse ato judicial tão importante, bora seguir adiante? Como você já sabe, nessa série de vídeos eu tenho o objetivo de transferir a você muita experiência prática na realização de audiências, para que você se sinta completamente preparado para o ato, ainda que você não tenha feito um bom estágio durante a faculdade e ainda que você não tenha nenhum parente advogado que possa te ajudar. Você se lembra que no vídeo passado eu te contei um pouco da minha história e como que eu fiz para criar um método de preparação através do qual é possível que um advogado, mesmo sem experiência prática alguma, possa se sentir completamente preparado para tudo o que pode acontecer em uma sala de audiência, eliminando qualquer tipo de medo ou insegurança. Você se lembra que eu te mostrei histórias realmente inspiradoras, como da Rúbia Balestre, que tinha verdadeiro pavor quando tinha que participar de uma audiência, mas que conseguiu superar todas essas dificuldades. No vídeo de hoje, eu vou te mostrar como eliminar uma série de medos que costumam assombrar os advogados quando o assunto é a sala de audiência. Eu vou te ensinar como evitar e como lidar com situações inesperadas que podem acontecer durante uma audiência e que costumam ser motivo de pavor para muitos. Você vai ver que um dos pontos chaves para você perder o medo e passar a ter tranquilidade na hora de participar de uma audiência judicial é justamente se preparar para situações imprevisíveis, para tudo aquilo que foge do comum. Assim, você sempre vai saber como agir e nunca vai ser pego de surpresa. Eu costumo dizer que muitos vão para uma sala de audiência como se estivesse entrando em um quarto escuro, sem conseguir ver ou saber o que há lá do lado de dentro ou o que vai acontecer. O que eu vou fazer com você na aula de hoje e o que eu estou fazendo ao longo dessa semana é te ajudar a acender uma luz dentro desse quarto. Eu estou te dando várias lanternas que vão te ajudar a iluminar o caminho para que você encare uma situação sabendo como agir, para que você se livre da escuridão e possa ser iluminado pelo conhecimento. Ao longo da minha carreira, eu pude catalogar inúmeras situações imprevisíveis, situações inesperadas, para as quais a grande maioria dos advogados não está preparada para saber como agir e que, por isso, acabam temendo pelo desconhecido e, de quebra, prejudicando seus clientes e a si mesmo. E nessa série de vídeos, eu vou te revelar algumas dessas situações para que você possa se sentir cada vez mais preparado. Também nesse vídeo eu vou te contar em detalhes o caso da doutora Betina, que foi agredida verbalmente por um colega de profissão em plena audiência. Eu vou te contar como que ela agiu e como que eu recomendo que você haja caso passe por uma situação semelhante à dela. Mas antes, eu gostaria de agradecer aos mais de 1.746 comentários postados no primeiro vídeo. Comentários como o da Patrícia Marques, que elogiou muito o conteúdo do vídeo e disse que está se sentindo muito mais confiante para participar de uma audiência, só com o conteúdo que aprendeu na primeira aula. E também do Mário Correia, que disse que gostou tanto do primeiro vídeo que ia ser difícil segurar a ansiedade até a chegada da segunda aula. É extremamente gratificante assistir ao vivo o nascimento dessa nova comunidade, de pessoas que possuem o mesmo desejo, que querem melhorar a cada dia para ter mais e mais sucesso profissional. Mas vamos lá! Conforme eu prometi, hoje eu vou te ensinar como evitar e como lidar com situações inesperadas que podem acontecer durante uma audiência. Isso vai fazer com que você elimine várias situações que talvez lhe causem medo. Eu vou te mostrar também tudo o que você deve fazer para não ser surpreendido em uma audiência e com isso acabar surpreendendo o seu adversário. Eu vou te contar o desfecho do caso da doutora Betina, aquela que recebeu uma ordem de cala a boca em plena audiência.
Se você compreender bem as técnicas que eu vou te ensinar e aplicá-las na sua advocacia, eu tenho certeza que você vai conseguir eliminar o medo da sua vida profissional, além do que vai aumentar assustadoramente a chance de ter êxito em suas ações, de sair vencedor em seus processos. Você vai observar que as técnicas que eu vou te ensinar decorrem da experiência prática, da observação do que costumeiramente acontece em uma audiência. São técnicas que eu já vi serem praticadas centenas de vezes, principalmente por advogados de sucesso, que possuem anos e anos de experiência. Você vai perceber que quando você passa a agir baseado em uma técnica, em um passo a passo de preparação, a sensação de medo acaba sendo praticamente eliminada. Vamos lá? Você sabe que uma das características do bom advogado é exatamente estar preparado para tudo, pois ele deve saber agir com velocidade, com presença de espírito e de forma natural. As situações que eu vou te apresentar agora, eu já vi ocorrer inúmeras vezes, mas o que sempre diverge é a reação que o advogado acaba tendo frente a elas. Os mais experientes e preparados dão um jeito de agir e contornar o problema, mas os inexperientes e menos atentos, que pena, em sua esmagadora maioria, eles acabam ficando sem saber o que fazer, alguns até paralisados sem ação, fragilizando sobremaneira a defesa do cliente. Mas para que isso nunca ocorra com você, vamos lá. Imagina a seguinte situação. Você sabe que o advogado não pode instruir as testemunhas que vão ser ouvidas em juízo. É claro que ele pode conversar com elas, mas de forma alguma ele pode orientar a testemunha sobre o que ela deve ou o que ela não deve dizer quando for prestar o depoimento. E você está lá, na antessala de audiência, esperando chegar a hora da sua audiência de instrução, quando você percebe que o advogado da parte contrária está conversando com as testemunhas que ele levou para o ato e orientando cada uma delas sobre o que elas devem falar para o juiz e sobre o que elas não devem falar. E agora, o que fazer? Você acha que o correto é sair gritando no corredor do fórum? Você acha que o correto é chamar o juiz, o presidente da OAB? Ou você acha que você deve tirar satisfação com o advogado da parte contrária naquele momento, advertindo que ele não pode orientar as testemunhas? Olha, se você respondeu sim, ou ao menos pensou em responder sim a qualquer uma dessas perguntas, eu sinto te dizer que você está errado. Se esse tipo de situação acontecer com você, o melhor a fazer é o seguinte: observa atentamente e à distância toda a situação. Se possível, tenta escutar a orientação que está sendo dada à testemunha e espera tranquilamente o início da sua audiência. Quando chegar o momento de ouvir as testemunhas da parte contrária e quando o juiz passar a palavra para você, começa indagando a testemunha o que o advogado da parte contrária estava dizendo a ela quando eles conversavam na antessala da audiência. Afirme ao juízo que você presenciou o patrono da parte contrária orientando a testemunha e que, como você quer que a verdade prevaleça, você exija que a testemunha esclareça ao juízo sobre o que eles estavam falando. Seja firme e imperativo na afirmação de que você viu a testemunha sendo orientada e, nesse momento, ressalta que ela tem o compromisso de dizer a verdade sob pena de responder pelo crime de falso testemunho. Olha, eu posso te garantir que, nesse momento, se a testemunha recebeu efetivamente alguma orientação para mentir ou esconder a verdade, 99,9% das pessoas acaba ficando extremamente nervosa e não consegue sustentar qualquer mentira. No ato, se ela não confessar que efetivamente foi orientada pelo advogado da parte contrária para mentir, ela vai acabar ficando em silêncio e vai dizer que não se recorda de nada sobre os fatos que estão sendo apurados. Eu já vi isso acontecer centenas de vezes. Mas para isso, você deve estar preparado, deve manter-se tranquilo e agir na hora certa, sem precipitação. Não tenha dúvida que esse tipo de orientação você jamais vai encontrar em livro algum. Apenas a experiência prática transmitida por alguém é que pode te indicar a melhor forma de agir. Mas vamos lá por uma segunda situação inesperada que pode acontecer com você? Essa situação é uma das que mais causam medo nos profissionais do direito. Imagina que você está em plena audiência de instrução durante o depoimento pessoal do seu cliente e, de repente, enquanto o juiz faz algumas perguntas para o seu cliente, você percebe que ele mentiu para você e que você colocou na petição inicial um fato que não corresponde à verdade. E o pior, isso acaba ficando evidente a todos ali na audiência, causando um constrangimento enorme. Para exemplificar, o seu cliente se envolveu em um acidente de trânsito e você ajuizou em nome dele uma ação pedindo a reparação dos danos materiais e morais que ele sofreu. Durante a narração dos fatos que você fez lá na sua petição inicial,
por orientação do seu cliente, você fez constar que ele, no dia do acidente, não havia ingerido qualquer tipo de bebida e que ele estava dirigindo em baixa velocidade. Porém, lá no depoimento pessoal, na frente do juiz, o cliente acaba confessando para o magistrado que antes do acidente ele havia tomado 1 ou 2 doses de uísque e que no momento da colisão ele estava dirigindo a cerca de 90 km por hora. E aí, o que fazer? Fingir que nada aconteceu e que ninguém percebeu a contradição? Olha, como juiz de direito, sempre que eu percebo a existência de uma contradição entre o que consta na inicial e o que a parte fala em audiência, eu faço questão de ressaltar e de pedir esclarecimentos à parte. E eu posso te garantir que a maioria dos juízes acaba agindo da mesma maneira. Então, não tem como escapar. Você deve estar preparado, sabendo como agir. Na maioria das vezes que eu encontro uma contradição desse tipo, eu indago ao cliente por que na petição ele fez constar fatos tão divergentes daquilo que ele está me falando em audiência. E sabe qual que é a resposta na maioria das vezes? O cliente diz: essa petição foi o meu advogado que fez. Ou seja, ele joga a mentira nas costas do profissional que está defendendo ele, causando um enorme constrangimento. Bom, mas então o que fazer para não ter arranhado a sua confiança e principalmente a sua imagem profissional? Eu recomendo que você sempre pegue a assinatura do seu cliente em todas as peças que você fizer em nome dele. Se for uma petição inicial, faça o cliente assinar com você. Se for uma contestação, da mesma forma. Com isso, no momento da audiência, quando for revelada uma contradição e uma aparente mentira da peça que você fez, você vai pedir a palavra imediatamente e vai dizer ao magistrado que você incluiu nas suas peças os fatos exatamente da forma como eles foram contados pelo seu cliente, tanto que as peças são assinadas por ele, e mostre isso ao juiz e a todos os presentes. E isso deve ser feito para que fique claro que se alguém faltou com a verdade, esse alguém não foi você. Como você é um profissional do direito e vai ter inúmeras outras ações perante aquele juízo, você deve se preocupar em preservar a sua imagem profissional, para que você não fique marcado por aquele episódio de mentira. Eu não tenho dúvida em dizer que é melhor você se indispor e até mesmo perder um cliente mentiroso do que você colocar em xeque a sua confiança, a sua palavra, do que você ficar taxado pro resto da vida como um profissional que falseia a verdade sem que tenha tido culpa alguma na situação. Bom, eu espero que isso nunca aconteça com você, mas se acontecer, agora você já sabe como agir. A partir de agora, eu vou falar com você sobre uma situação que pode acontecer com você em uma audiência, mas que você jamais pode deixar passar. Ou seja, se você não agir imediatamente, você poderá colocar tudo a perder. Um dos grandes medos do advogado é deixar precluir algum direito do cliente. É deixar de agir, de tomar alguma atitude e depois não ser mais possível voltar atrás. O que eu vou te ensinar agora é justamente isso, uma situação que demanda uma atitude imediata na audiência. Vamos lá? Durante a oitiva de uma testemunha, quando for passada a palavra ao advogado da parte contrária para que ele possa fazer as perguntas à testemunha, você deve redobrar a sua atenção, especialmente para impedir que ele tente induzir a resposta da testemunha. Eu já vi isso acontecer inúmeras vezes. O advogado mais experiente, aproveitando da inexperiência do colega que está do outro lado, formula perguntas à testemunha já induzindo aquilo que ela deve responder, ou pelo menos sugerindo como ela deve prestar o seu depoimento. Eu vou te dar um exemplo. Imagina uma ação de uso capião, onde a parte autora tenha que provar que morou em uma casa, que tem a posse dela há mais de 15 anos. O seu advogado, na tentativa de induzir, de conduzir a resposta da testemunha, faz a seguinte indagação. A senhora sabe que a autora mora na casa há mais de 15 anos, né? Você deve se atentar que as perguntas para as testemunhas devem ser feitas sempre de forma direta, sem qualquer tentativa de indução, sem qualquer tentativa de colocar palavras na boca daquele que está prestando o depoimento. Se você perceber que o advogado da parte contrária, o promotor ou qualquer outro ator esteja tentando induzir a resposta da testemunha, você não pode se calar. Ao contrário, você deve se manifestar imediatamente e impedir essa interferência prejudicial na colheita da prova. Se você deixar isso passar, depois da audiência não haverá o que fazer e você vai ter permitido a colheita de uma prova que pode ser altamente prejudicial ao seu cliente. Bom, a última situação inesperada que eu gostaria de tratar com você no vídeo de hoje é uma das que eu reputo como mais delicada e importante. Da mesma forma, essa situação é motivo de um dos maiores medos dos advogados. Você já parou para pensar como deve agir se você for desrespeitado em uma audiência?
Você está preparado para enfrentar esse tipo de situação na prática? Eu sinto te dizer, mas é muito provável que mais cedo ou mais tarde você vai acabar passando por uma situação de desrespeito. Mas como eu já disse algumas vezes aqui, você tem a opção de enfrentar a situação com uma boa técnica ou você pode agir por impulso, no automático, e acabar colocando tudo a perder. A partir de agora, eu vou te ensinar como agir tecnicamente caso você passe por uma situação de desrespeito na sala de audiência. Vamos lá? Você lembra da história que eu comecei a te contar na nossa primeira aula? Há um tempo atrás eu estava fazendo uma palestra na OAB quando uma advogada, que vamos chamar aqui de doutora Betina, pediu a palavra para me fazer uma pergunta e acabou contando uma história que aconteceu com ela. Contou a doutora Betina que logo no começo da carreira dela, quando ela estava acompanhando um cliente em uma audiência de instrução, ela acabou se deparando do outro lado da mesa com um colega bem mais experiente. Disse que desde o início da audiência o colega já passou a menosprezá-la, a tratá-la com desdém, com aquele certo ar de superioridade. Mas o pior ainda estava por vir. Em um determinado momento da audiência, quando ela se voltou para falar diretamente com a parte contrária, o advogado mais experiente virou-se para ela e disse: "Trata de calar essa boca, eu não lhe dei autorização para se dirigir ao meu cliente." Nessa hora, segundo ela, o mundo desabou. O juiz parecia não estar prestando muita atenção no ato e não fez nada. Como ela estava em uma de suas primeiras audiências, ela acabou ficando sem saber o que fazer e como agir. Ela até tentou falar alguma coisa, mas ela mais gaguejava do que falava. A doutora Betina, por não ter experiência e por não saber agir tecnicamente, acabou ficando sem reação e por isso pode ter causado prejuízo aos direitos do seu cliente. Mas o que é pior, certamente o seu cliente se sentiu completamente indefeso. Mas agora eu te pergunto, e se fosse com você? Como que você agiria? Você está psicologicamente preparado para saber o que fazer quando passar por uma situação semelhante? Se você pensou que a melhor saída seria bater na mesa, fazer barraco, gritar, espernear, ou no mínimo devolver o cala-boca para o advogado da parte contrária, eu sinto de dizer que você está no caminho errado. O bom advogado, aquele que realmente tem sucesso ou um futuro de sucesso na profissão, jamais se rebaixa ao nível do seu ofensor. Todos os exímios causídicos que eu já vi atuar e que tiveram suas prerrogativas desrespeitadas em uma audiência, acabaram tomando duas atitudes em comum, que os fizeram ser dignos de elogio e admiração por mim como magistrado. E eu posso te afirmar que se você agir da mesma forma, vai estar dando um passo muito importante para alcançar um nível diferenciado na sua profissão. A primeira coisa que você vai fazer, caso passe por uma situação semelhante, é a seguinte: mantenha o controle emocional. Nunca perca a paciência ou exploda durante uma audiência, ainda que alguém não lhe trate com o respeito que você espera. Quando mantemos a calma, conseguimos raciocinar e expor com inteligência os nossos argumentos. Já quando a gente perde a calma, além de demonstrarmos aí uma falta de controle emocional, corremos o risco de não enxergar bons argumentos para a defesa do nosso ponto de vista e até mesmo de embaralharmos o nosso raciocínio. Eu já tive a oportunidade de presenciar um advogado dar verdadeira aula de controle emocional em audiência. Enquanto o patrono de uma das partes parecia estar fora de controle e mantendo atitude ofensiva e desrespeitosa do advogado da parte contrária, esse, falando com voz mansa e calma, parecia estar numa meditação budista. Em momento algum ele perdeu a paciência e prosseguiu por todo o ato, rebatendo uma a uma, com muita elegância, as ofensas que eram praticadas pela parte contrária. Eu confesso que o cliente do advogado ofensor deve ter ficado com muita vontade de trocar de advogado naquela hora. E eu não tenho dúvida de que o advogado que agiu com calma soube explorar muito melhor a prova que estava sendo produzida, uma vez que ele não deixou a sua mente ser povoada pela raiva e pelo ódio que costumeiramente cega qualquer um. Eu digo sem medo de errar, o controle emocional é uma das principais características de um bom profissional. Você deve saber que na sua caminhada na advocacia, infelizmente você vai se deparar com muitas pessoas que se acham melhor do que as outras. Na sala de audiência, então, nem se fala. Muitas vezes vão te julgar aí pela roupa que você está vestindo, pela bolsa que você está usando, pelo terno já um pouco surrado que você colocou para participar daquele ato, pela cara de inexperiente. Mas você sabe qual que é a melhor maneira de lidar com esse tipo de situação, com esse tipo de pessoa? Com amor. Sim, você não deve devolver raiva ou amargor para quem já está cheio disso e distribuindo sentimentos ruins aos que estão à sua volta.
Você não deve revidar com grosseria aquele comentário de quem parece estar aí te menosprezando. Se você encontrar pela sua frente um colega advogado que se acha melhor do que você, porque tem mais tempo de profissão, simplesmente tenha piedade, tenha compaixão. Certamente essa pessoa enfrenta um dilema, uma guerra interior tão gigantesca que a forma que ela encontrou para desviar dos seus próprios problemas foi tentando atribuir problemas e dificuldade aos outros. É sério, a vida de quem menospreza as outras pessoas, principalmente no ambiente de trabalho, é digna de pena e oração. Eu não sei em que você acredita, mas procure sempre pedir para Deus para que essas pessoas possam evoluir e melhorar. Jamais pague o mal com o mal, o desrespeito com mais falta de respeito, o desamor com ofensas e coisas ruins. O que uma pessoa arrogante e mal amada mais quer é te tornar igual a ela. A segunda atitude que você vai tomar, caso alguém te mande calar a boca em audiência, é com toda a calma e respeito, sem alterar o seu tom de voz, exigir que o ofensor te trate com respeito e urbanidade, bem como que o magistrado presidente do ato conste as ofensas em ata e interfira para que elas cessem de imediato. Caso o ofensor não atenda ao seu pedido e continue com as ofensas, você deve pegar o seu telefone celular e começar a gravar o ato. É isso mesmo, você não precisa de autorização de ninguém para gravar uma audiência. Aliás, essa autorização já consta no artigo 367, parágrafo 6º do CPC. E quando você iniciar a sua gravação, você deve pedir mais uma vez para que o advogado da parte contrária, ou seja quem for, te trate com respeito e urbanidade. Se ele se negar e prosseguir nas ofensas, você vai estar produzindo prova para posteriormente tomar as providências cabíveis, especialmente junto ao Tribunal de Ética da OAB. Você não precisa gritar, subir o tom de voz ou mesmo faltar com respeito com o advogado da parte contrária. Procure agir com tranquilidade e naturalidade. Você vai conseguir resolver a situação e ainda vai mostrar para o seu cliente que você está preparado para toda e qualquer situação, sem que isso abale o seu estado emocional. Essa é a postura adotada por todos os grandes profissionais que eu já vi atuar. Eu sei que você deve estar pensando, mas professor, eu não tenho sangue de barata. Quem que consegue ser ofendido e manter a calma? Quem que consegue levar um desaforo desse para casa? O que eu posso te dizer é que quem não é capaz de dominar a si mesmo, possivelmente vai passar a vida toda sendo dominado pelos outros e pelas circunstâncias. Nunca é tarde para começar a treinar o seu controle emocional. Um pré-requisito do advogado que tem sucesso, sem dúvida alguma, é saber controlar suas atitudes, especialmente nos momentos mais delicados. Pense nisso. É claro que existem inúmeras outras situações inesperadas e que causam verdadeiro pavor aos advogados quando o assunto é a sala de audiência. Eu posso te dizer que eu tenho pelo menos mais 30 outras situações extremas que eu já presenciei acontecer e que você deve conhecer se quiser estar plenamente preparado para atuar em uma audiência. Se você quer realmente eliminar o medo da sua vida profissional. Ao longo dessa semana, eu vou te apresentar várias outras situações como essa. E é muito importante que você acompanhe todos os vídeos para não perder nada. Mas eu acho que você já pôde perceber até agora que essas técnicas e dicas de atuação que eu estou te dando não se ensinam nos livros e muito menos na faculdade de Direito. São sacadas e técnicas que só se aprende na prática, com a vivência constante de uma sala de audiência. E é isso que eu quero te repassar nesse evento. Conhecimentos que apenas a experiência nos dá, mas que eu faço questão de te transmitir. Agora, muita gente tem me perguntado por que eu resolvi compartilhar essas informações publicamente. As pessoas me perguntam por que eu estou abrindo a caixa preta da sala de audiência e compartilhando técnicas que muitos fazem questão de esconder, de manter guardadas as 7 chaves. Um tempo atrás, uma advogada que me segue nas redes sociais me mandou um e-mail com a seguinte pergunta: por que uma pessoa bem-sucedida, com um bom cargo, está gastando o seu tempo de folga para passar conhecimento para os outros? Para mim, a resposta é muito simples. Como você viu no primeiro vídeo, quando eu te contei um pouco da minha história, eu sofri muito por não ter experiência prática em uma sala de audiência. No começo, a audiência era para mim uma situação de muito medo, de verdadeiro pavor. Então, eu não quero que ninguém passe pelas dificuldades que eu passei. Eu também já vi inúmeros advogados literalmente prejudicando seus clientes por não saberem como agir na hora H em uma audiência judicial. E, sinceramente, eu não quero que isso aconteça com você. Por outro lado, não tem nada no mundo que me dá mais satisfação do que ensinar. Há muito tempo eu carrego a bandeira do compartilhamento do conhecimento. Eu acredito sinceramente que nós só vamos conseguir viver em um mundo melhor quando cada pessoa compartilhar tudo aquilo que sabe com
com as pessoas que estão à sua volta. E eu tenho como princípio básico da minha vida querer o bem do próximo. Então, tudo que eu puder fazer para ajudar quem precisa, pode ter certeza que eu vou me esforçar ao máximo. Além do mais, eu já vi muita gente desistindo da advocacia, literalmente abandonando anos e anos de estudo, milhares de reais gastos com mensalidade, com livros e etc., por acreditar que não tem capacidade para atuar na prática, no dia a dia da advocacia. Muita gente acha que pelo fato de não ter tido a oportunidade de fazer um estágio durante a faculdade, que pelo fato de nunca ter trabalhado na área, não vai conseguir se dar bem em uma sala de audiência, não vai conseguir ter sucesso profissional. E como eu não quero que isso aconteça com você, eu resolvi te mostrar concretamente que é possível sim que você se sinta completamente preparado para participar de todo tipo de audiência judicial, mesmo que você não tenha qualquer experiência prática, mesmo que esteja no início ou até mesmo prestes a iniciar a sua advocacia. Basta conhecer a técnica adequada para cada situação e aplicá-la no seu dia a dia. Como você viu, nessa série de vídeos eu estou dando uma introdução de como a minha experiência prática pode te ajudar. Contudo, para aqueles que querem se tornar realmente ninjas ou verdadeiros experts em audiência, eu criei um programa de treinamento mais intenso, mais detalhado. Um programa onde eu ensino passo a passo toda a minha técnica, onde eu te mostro como se preparar para mais de 31 tipos de audiências judiciais, na área civil e criminal, da justiça comum e dos juizados especiais, onde eu trato em detalhes com você sobre todas, absolutamente todas as situações inesperadas que podem acontecer em uma audiência judicial. Enfim, onde eu vou transmitir a você toda a experiência prática que eu pude adquirir ao longo de mais de 17 anos fazendo audiência semanalmente. É importante que você saiba desde já que ao final da semana da audiência sem medo, eu vou abrir inscrições para esse treinamento avançado, que é um treinamento pago, apenas para quem está realmente comprometido em aprender. Eu vou dar mais detalhes desse treinamento mais à frente, fica tranquilo. O importante agora é que você tire o máximo proveito de todo esse conhecimento que está sendo disponibilizado nessas aulas gratuitas. Eu tenho certeza que se você prestar atenção em tudo e principalmente se colocar tudo em prática, vai conseguir evoluir substancialmente, vai superar com maestria muitas situações que hoje lhe causam medo. Bom, no próximo vídeo eu vou te ensinar várias técnicas para te ajudar a superar situações que te causam pavor, medo na sala de audiência. Eu vou te mostrar o que fazer na prática caso o magistrado se negue a fazer constar em ata algum pedido que você apresentar em audiência. Vou te ensinar como impugnar documentos que são apresentados pela parte contrária. E vou te contar a história da situação mais inesperada que eu já vi acontecer em uma sala de audiência. O dia em que uma testemunha morreu na minha frente. Você vai conhecer em detalhes esse trágico acontecimento e eu vou te mostrar como que a falta de experiência prática do advogado que participava do ato acabou literalmente ferrando a vida do cliente dele. Até lá, rola essa página para baixo e me deixa um comentário ou alguma dúvida. Me diz o que você está achando do nosso evento até agora. Eu quero agradecer mais uma vez por você estar caminhando comigo até aqui e dizer que eu não vejo a hora de te encontrar novamente no nosso próximo vídeo. Mas antes de finalizar, eu quero te mostrar 3 histórias realmente inspiradoras de pessoas como você, que não tiveram a oportunidade de adquirir experiência prática na sala de audiência e que chegaram ao ponto de pensar em desistir de tudo, de largar a advocacia por achar que não seriam capazes de resolver esse sério problema. Eu quero que você assista com muita atenção cada um desses depoimentos, pois eu acredito fortemente que essas histórias podem te mostrar que há sim um caminho, que há sim uma esperança. Não esquece de entrar no nosso canal do Telegram para poder baixar o material escrito das aulas. Para entrar no canal é só clicar no botão que está logo abaixo. Um grande abraço. Eu sou o João, eu sou de São Bernardo do Campo e eu sou advogado. E hoje eu estou conversando com vocês aqui dentro do meu pet. Eu não estou de terno, eu não estou numa sala de audiência, tampouco eu estou diante de um juiz. Eu estou aqui no pet, que é para vocês entenderem um pouquinho da minha história. Eu me formei em advocacia graças ao pet. Eu trabalhei bastante, eu me dediquei muito aos estudos e eu me formei. Só que o PET, como todo negócio, ele cobra um preço alto da gente. E o meu preço foi eu não ter me dedicado 100% à faculdade como eu gostaria. Eu passei nas provas, eu fiz todos os trabalhos, só que eu não tive uma vida fora da faculdade. Eu não pude estagiar fora da faculdade, eu não pude acompanhar as audiências fora da faculdade. E quando eu me formei, isso pesou bastante, porque eu pensei, poxa, se eu perdi tanta coisa, será que eu vou ser um bom advogado?
Será que quando eu for procurado por algum cliente, eu vou poder atender ele da maneira mais satisfatória? E isso me preocupou muito, gente. Eu posso dizer para vocês que eu cheguei até a perder o sono. Mas um grande amigo da faculdade, um irmão, ele me indicou um curso que realmente mudou a minha vida, que é o curso Expert em Audiências, do Dr. José de Andrade. Poxa, é um curso super bacana, super didático e que ele nos explica tudo, mas de verdade, tudo que pode acontecer numa sala de audiência. Eu, em princípio, eu não coloquei assim, sabe, não depositei tanta confiança nesse curso até que eu comecei a assistir. E eu percebi que tudo que o doutor falava acontecia na sala de audiência. É incrível. Quando eu estou apertado, quando eu estou diante de uma dificuldade, quando a parte contrária nos aperta, de verdade, gente, eu fecho um pouquinho o olho e eu lembro de todas as palavras do José de Andrade. E o curso é fantástico. Eu já vi ele mais de 2 vezes. É um curso rápido, didático, interessante. Eu ouço sempre esse curso, porque as dicas são preciosas e valiosas. Hoje eu exerço a advocacia paralelamente ao pet shop. Graças a Deus eu tenho muitos clientes. Todos eles estão satisfeitos com o meu desempenho nas audiências. Eu devo tudo isso ao curso. Eu recomendo demais, gente. É um curso maravilhoso, um curso fantástico, está ao alcance de todos. Gente, a minha experiência está sendo maravilhosa com esse curso, porque ele me transformou completamente. Eu era uma advogada insegura, uma advogada que tinha medo de falar qualquer coisa errada para o juiz ou agir de forma equivocada em uma audiência, e o curso tem me libertado, tem sido um divisor de água na minha vida, pois me trouxe segurança, amadurecimento, certeza naquilo que está fazendo, certeza no que está falando, e o curso é maravilhoso, eu indico para vocês. Esse curso é completamente diferente, ele te torna uma pessoa mais experiente, uma pessoa que sabe, tem a certeza do que está fazendo, porque pelo menos no meu caso, quando eu ia para uma audiência, eu passava horas estudando aquela audiência, ia para a audiência insegura, completamente perdida no sentido do que falar, de como agir, imaginando 1000 possibilidades do que ia acontecer lá. E depois desse curso, eu estou muito mais segura. Eu vou para uma audiência sabendo o que eu estou fazendo ali e atenta a tudo que está sendo falado, a tudo que está acontecendo ao meu redor. Eu era uma Valéria, agora sou outra Valéria, completamente diferente, segura, decidida do que quer, decidida do que sabe o que está acontecendo, do que sabe do que vai fazer, do que vai falar. Meu nome é Milton Lara, eu sou advogado em início de carreira e eu atuo na região do leste de Minas Gerais. Eu trabalhei na área comercial por mais de 10 anos e eu consegui alcançar os cargos que eu almejei. Eu fazia gestão de pessoas, eu fazia gestão de negócios. Como eu já disse, eu trabalhei por mais de 10 anos e isso me trouxe uma enorme confiança e uma postura muito positiva. Quando eu resolvi fazer a transição para a área jurídica, quando eu estava realizando meu sonho, que era advogar, eu percebi que toda aquela confiança não seria transportada para essa minha nova carreira. E o curso, ele me deu um atalho. Eu não tinha coragem de participar de audiência pela falta de experiência. Eu tinha medo mesmo de passar vergonha, de ser repreendido pelo juiz em audiência, de passar vergonha na frente do meu cliente e o pior, até de prejudicar o meu cliente. E isso, honestamente, é óbvio que ia acontecer. Eu iria aprender com os meus erros. Eu não queria aprender com os meus erros, eu também não queria aprender com os erros dos outros. Eu simplesmente queria aprender e ter confiança para participar de audiência. Adquiri o curso é de uma linguagem extremamente simples e hoje eu percebo que o ideal para todas as pessoas que têm essa vontade, mas que falta ainda coragem, é que, saindo da faculdade após os 5 anos de escutar exaustivamente as matérias, você faça o curso de Expert em Audiências e aí sim você vai estar preparado para esse novo mercado de trabalho.